compartilhar a minha tela aqui na nossa primeira aula. Vou compartilhar a tela do meu PowerPoint aqui, né? Vocês devem estar vendo uma tela totalmente roxa. E eu vou passar os slides da mesma aula que eu passei lá. Aí vocês podem abrir o microfone e perguntar qualquer coisa que não me interrompa, não bagunça a explicação não, beleza? Então, vamos lá. Professor, Diga lá. você poderia rapidamente explicar como é que vai ser o cronograma da disciplina? Porque eu vi que você postou Então, o plano de ensino, né? Aí, no caso, uma rápida explicação só pra gente, que eu tô meio preocupada. tá. É assim, o cronograma vai ter aula presencial nos horários da aula mesmo, como se fosse em sala de aula, só que elas vão estar gravadas. Quem não pode assistir nesse horário pode assistir depois. E toda semana tem uma tarefinha. Tem 8 tarefas ali que eu já vou até colocar numa página para vocês. Então, basicamente, a tarefa é a respeito das 2 aulas dadas na semana, né? Eu vou divulgar já em antemão as aulas gravadas do semestre anterior e vou repetir as aulas mesmo. E no Moodle tem mais ou menos o cronograma, os assuntos que a gente vai abordar, mas os próprios assuntos vão estar disponíveis nas gravações do semestre passado e na própria tarefa, né? Responde isso para você, mais ou menos? Respondeu sim. Eu tinha um pouco de dúvida sobre o GD. Ele será em Sim. grupo? Que é um grupo de Então, discussão, né? normalmente o GD é em grupo sim, mas do jeito que a gente fez aqui, a gente fez ele como uma espécie de tarefa. Eu acabei discutindo o GD aqui, dei uma aula sobre o GD, ele está gravado, inclusive, já já vou colocar tudo isso para vocês. E aí tem uma tarefa sobre o GD, né? Então, tem umas perguntas ali sobre o GD. Então, na verdade, a gente vai ter aulas e a cada semana tem uma tarefinha, né? E, basicamente, a minha combinação com vocês é que vocês façam as tarefas bonitinho, porque eu adoro dar nota total, sabe? Assim, fez a tarefa bonitinha, com responsabilidade, bacaninha, tal, não sei o quê, basicamente minha tendência é dar nota total na tarefa, porque não é uma tarefa, não é uma prova, né? Então, eu não vou fazer prova, não vai ter prova, e basicamente o grau de conhecimento de vocês de biologia molecular, é isso que eu estava falando, vai depender muito de cada um, né? Eu vou normalizar meio que por baixo na avaliação e por cima no conteúdo, né? Conteúdo eu vou tentar estimular vocês a buscar mais conteúdo e aprender o que é preciso de biomol para as outras matérias que vocês vão ter daqui para frente, né? Isso com certeza eu vou preparar vocês. Deu certo no semestre passado e acho que é tranquilo para vocês também. Então, basicamente, eu vou fazer umas tarefinhas que vão ajudar vocês a aprenderem o conteúdo, né? Mas sempre fica aquele alerta, né? Vocês são mais responsáveis pelo aprendizado do que quando o ensino é presencial, né? Que a gente faz prova, não vai ter prova. Essas tarefas, basicamente, elas foram extraídas das minhas provas, dos meus GDs, né? Então, basicamente, vai ser mais você reproduzir aquilo que você assistiu na aula, na tarefa, para praticar, entendeu? Entendi, muito obrigada. É isso daí. Bom, então, revisando aqui os nossos slides, eu vou tentar ser um pouco mais rápido do que na aula que eu já coloquei lá. A gente tem um prefixo em português que é des, né? Aqui está uma criança descabelada e eu acho que aquilo é uma maçã desidratada, né?
quando a gente traduz deoxirribose, né, às vezes o pessoal, né, vai no deoxirribose, mas não pode. É des alguma coisa, né? Porque quando a gente fala desoxi, significa que está faltando um oxigênio na de baixo, né? Então, na de cima tem uma ribose, na de baixo tem uma desoxirribose. Quando a aula é presencial, eu vou no quadro e ensino a desenhar esses açúcares direitinho, porque eu acho muito importante ter um pouquinho de memória em alguma disciplina. Você não pode assim, exagerar em memória numa disciplina, vocês vão dar aula, mas você pode usar a memória, você só não pode cobrar memória sem avisar, né? Então, você tem uma questão de memória na sua prova, beleza, mas você não pode cobrar uma questão de raciocínio, sendo que ela depende de memória, né? Então, eu já aviso que eu acho que é legal memorizar a estrutura dessas moléculas aí, né? Você começa com oxigênio, faz um pentágono, né? E não sei se todos sabem, mas quando a gente representa essas formas, a cada dobra que você tem aqui é um carbono. Então, aqui tem um carbono, 2, 3, 4, 5, tá? E a gente costuma dar número a partir do heteroátomo, né? E 1, 2, 3, 4, 5, né? Nunca começa por esse. Esse cara sempre vai ser o último numa fórmula orgânica qualquer, 1, 2, 3, 4 e 5, porque o cara está fora. E como vocês vão ver que nas bases nitrogenadas do DNA a gente usa o número também 1, 2, 3, 4, 5, aqui a gente costuma colocar 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha. E eu costumo pedir que vocês saibam desenhar isso, tem até na primeira tarefa, vocês já receberam ela, pedindo para desenhar um nucleotídeo com uma base. Onde é que liga a base? A base liga numa linha, né? Ela tem uma reação glicosídica com essa hidroxila aqui, então aqui que fica ligada a base, tanto numa ribose quanto numa desoxirribose. Então, com linha, vocês guardem aí que é a posição da base. A posição 2' geral, é o que a gente está falando aqui, da criança descabelada, né? Na 2' é que você vai ter a diferença entre ribose e desoxirribose. É esse oxigênio aqui, que quando ele não existe, né, você tem uma desoxirribose. Beleza, então você consegue, olhando pela posição 2', saber se você está lidando com DNA ou com RNA. A 3' nós vamos ver muito no finalzinho dessa aula e na aula seguinte, e nas aulas sobre sequenciamento de DNA, etc. e tal, PCR de coronavírus e tudo mais, a importância desse OH aqui, ó. Na posição 3', essas duas têm um OH que é o que vai fazer o polímero crescer, né? Eu não gosto desse negócio que o DNA polimerizado de 5' para 3'. Eu não gosto desse sentido. Estou no sentido... eu não sei falar os sentidos do metrô aqui lá em São Paulo, seria Santana-Jabaquara ou Jabaquara-Santana, né? A primeira linha verde do metrô lá, se um dia vocês forem para lá, vocês vão ver que, como na França, as pontas das linhas são as direções, os sentidos, né? Não gosto muito disso, não. Eu gosto de explicar que os polímeros, tanto o RNA como o DNA, eles crescem por ataque desse OH aqui, tá? É aqui que você vai encaixar a próxima unidade, próxima unidade, próxima unidade. Eu costumo chamar que o 3' OH é a ponta que cresce do polímero. 4' é uma posição bonitinha, linda, maravilhosa, mas não acontece nada legal com ela. E na posição 5', essa hidroxila aqui é onde você vai reagir com o fosfato, tá? Então, o fosfato do DNA vai encaixar aqui, ó, tá? Então, aqui vai encaixar a próxima unidade, e aqui é o fosfato, e aqui é a base. Beleza, era isso mesmo que eu tinha para falar da ribose e da desoxirribose. Então, aqui está 1' onde tem a base,
Alguém sabe me dizer que base que é essa aqui? Alguém já assistiu o filme, já estudou? Que base que é essa aqui? A adenina. É uma adenina. Quem está falando assim, como que ele sabe que é uma adenina? Daqui a 5 minutos você vai olhar e vai falar, claro que é uma adenina, né? Então, eu vou explicar no próximo slide que as purinas, que são as bases que têm 2 anéis, é a adenina e a guanina, tá? Adenina e guanina têm 2 anéis aqui. Então, se isso aqui não fosse uma adenina, seria uma guanina. E eu vou explicar para vocês que tem 2 bases que têm um nitrogênio, assim, um NH2 para cima, que nem aquela loja C e A, né? A base C e a base A tem grupamina para cima. Então, com esses 2 critérios, você olha para isso aqui, você vê que isso aqui é uma adenina. Ou se você for mais esperto, você vai olhar aqui embaixo e aqui está mostrando que isso aqui é um ATP, né? Então, aqui é claro que é uma adenina. Muito bem. Vocês tiveram bioquímica com quem, afinal, no semestre passado? Eu tive com Carlos Renato. Carlos Renato, no noturno? Não, no diurno. O noturno foi a Leda e o Eric. A Leda deu aula, então, no semestre passado? Deu. Muito bem. Eu não sei se foi o Eric que deu essa parte, mas quando era a Leda que dava, todo mundo sabia o que significa o A do ATP. O que significa esse A do ATP aqui? A é abreviatura de quê? De adenosina? Isso, exatamente. Adenosina é o nome que a gente dá para a adenina já com o açúcar, né? Isso aqui é uma adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina. Esse aqui é o famoso ATP, que é produzido um pouquinho na via glicolítica, mas principalmente pelos midichlorians. Vocês aprenderam com o Eric e com a Leda o que são os midichlorians? Alguém sabe o que são midichlorians? Cri. Midichlorians? Não? Se uma pessoa tiver muitos midichlorians dentro das células, essa pessoa pode ser um Jedi. Porque são eles que produzem a força. Capítulo 1, você já tem lição de casa. Capítulo 1 da Guerra nas Estrelas, quando tem aquela corrida de bigas, pega um Anakin, faz um exame nele e vem que as células dele têm muitos midichlorians, que produzem a força, né, que é o ATP, na verdade. Então, essa molécula aqui é produzida biologicamente pelas mitocôndrias, vocês estudaram na bioquímica, é o famosíssimo ATP. Então, vamos recordar que 1' tem a base, 2' é ribose ou desoxirribose, isso aqui é uma ribose, 3' o H é o que é usado para polimerizar, 4' está aqui, o 5' está representado com uma dobra, tá vendo aqui, ó? Representado, né, nessa torção aqui é o 5', e aí a hidroxila reagiu com H3PO4, H3PO4, H3PO4. Eles estão desenhados de uma maneira bonita aqui, todos ionizados, mas isso aqui é um ácido fosfórico, né? H3, que seria PO4, deixa eu tentar nesse último aqui, né? Você teria PO4, né? E H3, porque um deles seria dupla O, OH, 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 né? Aqui é o jeito certo de desenhar, assim, ele todo ionizado, deslocando aqui e tal. Bom, eu queria falar da ribose, da desoxirribose, e deixar como atenção para vocês aqui o 2', né? E para o final da aula, que eu vou falar de replicação de DNA na próxima, o 3' é o H, muito importante. Então, a gente já falou aqui do açúcar, vamos falar um pouco das bases, né? Então, quem falou assim, uma adenina, sabe que a gente tem 3 critérios para organizar bases, né? Como é que chama? Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Esse é o critério que eu vou falar por último. Eu acho que eu tenho um slide aqui que fala de Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, que está aqui, né? Então, aqui está o Aguinaldo Timóteo e a Gal Costa aqui.
Então, a gente tem 3 jeitos de separar as bases. O primeiro que eu já tinha comentado são as bases grandes e as bases pequenas, né? Grande porque tem 2 anéis, né? Elas são chamadas de purinas. As purinas, elas têm 2 anéis. Então, assim, nome pequeno, base maior, nome maior, base menor, né? Ao contrário. As pirimidinas, então, tem um anelzinho só, que está o anel da pirimidina, o anel da purina. Esses números aqui fazem sentido só para quem for trabalhar um dia com reparo de DNA, mutação, metilação, né? Metilação controla a expressão gênica, muita gente vai se especializar nisso, esses números fazem muito sentido. Senão, esse número 5 aqui, ele é famoso, essa posição 5 é famosa, porque vocês podem notar que na posição 5, você tem uma diferença da timina com o uracil, né? Tá vendo? Isso aqui é bem igual. A única diferença é que tem um CH3 aqui na posição 5. Muita gente sabe que isso é posição 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas de resto, esses números não fazem muita importância, não. Então, a gente tem as bases grandes, adenina e guanina, e as bases pequenas, as pirimidinas, que seria a citosina e a timina no DNA, e vocês sabem que o uracil é que está presente no RNA, né? A diferença vocês estão vendo agora aqui, que é esse CH3 entre as duas, né? Muito, muito interessante. Um dia a gente discute por que é assim. Então, uma das possibilidades é você separar adenina e guanina de citosina e timina, né? Muito bem. Então, duas são chamadas de purinas, adenina e a guanina, e 2 são chamadas de pirimidinas. Eu costumo comentar com a galera, no curso de Biologia Molecular, que a gente tem uma abreviatura para quando a gente tem uma ambiguidade entre essas duas, né? Adenina e guanina, elas são purinas, a gente pode representá-las pela letra R. Se um dia vocês virem uma sequência de DNA que sair de um sequenciador e tiver um R ali, significa que o sequenciador ele ficou na dúvida entre uma adenina e uma guanina, tá? Então, ele chamou de R. Se ele ficar na dúvida entre uma citosina e uma timina, ele vai colocar Y, porque pyrimidine é com Y aqui, né? Então ele coloca Y. Y é a abreviatura de pirimidina e R é a abreviatura de purina, tá? Vamos dar uma olhada em amino e cetona, que, né, C e A seria amino e G e T cetona. A abreviatura M de amino, você não pode usar a letra A, obviamente, né? Então a letra M de amino. E ketone em inglês é com K, então se a gente vai ver as cetonas. Então, vou passar para esse assunto aqui. Se o sequenciador tiver na dúvida entre A ou C numa posição, ele pode usar a letra M. Você pode encontrar a letra M em sequenciamento de DNA, que significa A ou C, porque essas duas bases, vocês vão ver, tem um grupo amino para cima. Ou então K para G ou T, porque tem uma cetona. Vamos dar uma olhadinha aqui. É fácil agora que eu falei, né? É só você olhar o que tem para cima. Aqui tem um amino, aqui tem um amino, aqui tem cetona, cetona, cetona. Vocês não tinham notado isso quando eu mostrei a primeira vez, só quem viu o filme já sabia, né? Então, é óbvio que a adenina tem esse grupo amino aqui e a citosina também. Decora o nome da loja CIA, né? Elas têm aqui, e, consequentemente, a guanina e a timina são as cetonas para cima. Tá, o segundo critério, e como eu falei, com esses 2 critérios, você já sabe que isso aqui é uma adenina, pelo amor de Deus, né? Ó, purina com o grupo amino para cima é uma adenina. Muito bem. E o terceiro critério é o número de pontos de hidrogênio que a gente faz entre uma e outra, né? Aguinaldo Timóteo faz 2 pontes e Gal Costa faz 3 pontes. Nós vamos mostrar aqui, né?
Primeiro, eu queria lembrar para vocês que a gente tem um conceito de química que talvez vocês não tenham tido. Vocês têm uma química, não tem? Como chama a química que vocês têm aí? Tiveram já? Foi presencial ou foi no semestre passado? Como chama a química que vocês têm? Vocês têm uma introdução à química? Vocês têm química para ciências biológicas. Eles ensinam eletronegatividade lá? Sim. Então. Recordando, então, né? Porque eu fiz em São Paulo, eu aprendia isso na aula de bioquímica mesmo, né? Porque a gente não tinha essa química aí que vocês têm. Então, o oxigênio da água, isso aqui é uma molécula de água, né? O oxigênio, ele é muito eletronegativo, né? Assim como o nitrogênio. Esses dois átomos biológicos são muito eletronegativos. A eletronegatividade, se eles explicaram para vocês, é medida em relação ao hidrogênio. Então, neste caso aqui, quando eu falo que esse cara é muito eletronegativo, significa que esse par de elétrons aqui que está sendo compartilhado, ele fica mais tempo com oxigênio do que com hidrogênio, de tal maneira que o oxigênio fica parcialmente negativo e esse hidrogênio fica parcialmente positivo, tá? Então, na verdade, a água é um dipolo, né? Esse cara aqui fica parcialmente negativo e esses dois caras ficam parcialmente positivos. Tá? Então, vamos supor que tem uma outra água aqui, né, que vai ter um oxigênio negativo, você vai ter uma interação de hidrogênio entre uma água e a outra. Não é uma interação forte, ela liga nessa água, desliga, liga na outra, liga na outra, liga na outra, as águas ficam se mexendo, mas sempre os Hs se conectando nos Os, né? Porque a água é um dipolo, a água é polar por causa disso. Então, agora vamos dar uma olhada nas fórmulas aqui. Vamos ver essas 5 ligações aqui. Como eu falei para vocês, o nitrogênio é muito eletronegativo. Então, esse par de elétrons aqui, ele fica mais tempo com o nitrogênio do que com o hidrogênio, né? Então, esse cara aqui está positivo. O oxigênio, ele tem um par de elétrons para fechar a valência dele, né? Um par de elétrons não compartilhado, que é mais ou menos como uma nuvenzinha que fica em cima daquelas pessoas muito negativas que andam por aí com uma nuvenzinha em cima da cabeça. Então, ele é um pouquinho negativo aqui. Então, você tem uma conexão do positivo com o negativo. Aqui é a mesma coisa, o nitrogênio também tem um par de elétrons não compartilhado, que funciona como uma nuvenzinha negativa. Esse par de elétrons fica mais tempo com esse cara do que com esse, então você tem aqui positivo com negativo, e aqui a mesma coisa, positivo com negativo, tá? São assim as pontes de hidrogênio. Aqui também, positivo com negativo, e aqui positivo com negativo, tá? Então, a explicação das pontes de hidrogênio. E aqui está uma coisa que foi importantíssima para Watson e Crick descobrirem a estrutura do DNA. Eles tinham uma informação de que a quantidade de A para T e C para G era proporcional, mas eles não sabiam se isso era no formato de uma escada, como eles propuseram. Eles fizeram esses modelos, colocaram em cima de uma mesa, e aí começaram a ver se as bases estavam ligadas umas nas outras, e no momento que os dois colocaram esses modelos nessa orientação, eles viram isso aqui, tá vendo? Essa saidinha aqui assim, onde vai ligar no corrimão da escada, né? Aqui deu direitinho. Então, basicamente, isso aqui era um degrau da escada, isso aqui era outro degrau da escada. Eles concluíram que as bases ficavam para dentro, tá? É claro que se você for rodar esses modelos aqui, você consegue fazer outras situações de pontes de hidrogênio também, né? Então, eles foram rodando. Eles podiam ter tentado esse com esse com esse, né?
Tem jeito aqui que não dá para mostrar aqui agora, aonde você pode virar essa adenina aqui ao contrário e ela liga com a base G, né? Esse cara consegue formar ponte por aqui. Então, assim, mas na hora que eles fizeram essa proporção aqui, eles sabiam das proporções, eles falaram, cara, então esse é o famoso pareamento de Watson e Crick, né? Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, né? Então, eles desvendaram essa estrutura. E aqui está, então, o meu terceiro critério de como separar 4 bases, 2 para lá e 2 para cá, né? Eu tenho 3 pontes de hidrogênio e aqui eu tenho 2 pontes de hidrogênio. Vamos ver como é que a gente chama isso no DNA, se for por esse critério, né? A e T, se você aparecer um A ou T no DNA, e você quiser uma ambiguidade entre essas duas, pode aparecer a letra W de wiki, né? Porque você tem 2 pontes aqui só, então seria uma ligação mais fraca, W de wiki. Se você tiver uma ligação entre C e G, né, com 3 pontes de hidrogênio, aí é dado o nome W para essa ambiguidade. S, desculpa, para essa ambiguidade, que é de strong, né? Strong é forte, então esse daqui seria o S e esse aqui seria o W. Então vocês aprenderam mais 4 jeitos de dar nome a bases no DNA, né? Purina versus pirimidina, 2 pontos de hidrogênio contra 3, ou o grupo amino para cima contra acetona, né? Beleza, muito bem. Agora, é claro que uma ambiguidade completa você chamaria de N. Se o sequenciador chegou num lugar e ele não consegue saber nada sobre qual base estaria naquele lugar, claro que ele vai colocar N, que é comum, né? Eu fui te procurar N vezes e você não estava, né? N sim, ambiguidade completa, máxima. Mas aí a gente tem umas ambiguidades que eu quero falar para vocês aqui. Me conta uma coisa. Eu vou contar o que é B e vocês vão ter que me explicar por que é B. Vamos supor que o sequenciador chegue numa posição ali da leitura e ele fica numa dúvida tripla, ambiguidade tripla. Ele fala assim, ó, aqui pode ser C, pode ser G ou pode ser T, tá? É uma ambiguidade tripla. Nessa posição, ou tem um C, ou tem um G, ou tem um T, né? Ele dá o nome de B. Por que ele dá o nome de B? O que vocês acham? Quem tem uma teoria? Se for C, G ou T, ele sabe que é uma das 3, mas não sabe qual das 3 é, ele coloca lá, sequenciei um B aqui nesse momento. Por que é B? Ele não sabe se é C, ele não sabe se é T, ele não sabe se é G, ele está na dúvida entre as 3. O que ele sabe? Ele não sabe se é essa, não sabe se é essa, não sabe se é essa. O que ele tem certeza? Ele sabe que não é A. Se não é A, vai ser B, né? Isso, é a regra. Por exemplo, se ele tiver uma dúvida entre A, G ou T, tá? Ele sabe que não é C, então ele coloca D. Entendeu? Divertido isso, né? Se não for G, né? Ele tá na dúvida entre T, A ou C. Não é G, então ele coloca H, né? E se não for T, ele não pode colocar U, né? Porque U é uma outra base, então ele coloca V, tá? Então vocês aprenderam uma coisa aqui que é interessante para quem for trabalhar com essas coisas, né? Em sequenciamento, você às vezes vê essas abreviaturas, vocês não iam saber o que é se eu não tivesse falado. Tem isso no livro? Não, não tem. Mas como a gente trabalha com... Quem dá aula de biologia molecular para vocês, numa universidade, trabalha com isso. Então, a gente traz aqui para vocês conhecimentos da vida prática, né? Então, isso é uma das coisas curiosas, mas é fácil, né?
basicamente. Então, se um dia vocês tiverem que relembrar isso, vocês vêm aqui no filminho, ou então deduz, né? Do jeito que a gente fez aqui. Muito bem. Isso aqui vocês já sabem, né? Que a adenina mais uma ribose é adenosina, a citosina com mais uma ribose é citidina. A citidina acho que nem é tão na memória de vocês, né? Mais a adenosina por causa do ATP, mas a citosina, que é a base C, quando tem mais uma ribose é citidina, guanina, guanosina, a timina vira timidina e o uracil vira uridina. Então, esses caras aqui a gente chama de nucleosídeo, que é o carinha com o açúcar. E aqui tem os nucleotídeos, né, que eles tanto podem ter uma ribose, quanto aqui está assinalado um que é desoxitimidina trifosfato, né? Então, você pode ter 3 fosfatos, aqui tem 2 fosfatos, monofosfato, né? E esse Dzinho, todas as vezes que já for um precursor de DNA, tem o Dzinho na frente para indicar que é desoxirribose, né? Isso aqui já é mais da bioquímica, mas também é bom vocês recordarem aí. Tá na gravação, depois vocês olhem aí. Bom, então, agora, diferentemente daquele primeiro momento, vocês já sabem como é que você consegue distinguir essas bases aí, né? A guanina, a citosina, né? A citosina você está vendo aqui, ó, é uma pirimidina, tem um anel só, e tem o grupo amino virado para cima, né? A adenina também. Já a guanina tem uma cetona e a timina tem uma cetona. Isso aqui é a famosa posição 5, onde ela tem um CH3. Se você não tivesse CH3, isso aqui seria uma uridina. Tá? Diferença do uridina. Vocês devem ter estudado no metabolismo que o uracil ele é o precursor da citosina e da timina. E tem uma base chamada hipoxantina, que é a precursora da guanina e da adenina. Isso aí é metabolismo, aula de biossíntese de nucleotídeos, né? Mas agora está na hora de eu falar da estrutura do DNA, né? Vocês já sabem que foi muito importante o pareamento, né, para essa estrutura. Mas assim, tem que contar essa história direito. O Watson, ele era um cara malandrão. No ano anterior, ele já tinha feito um trabalho bem bacana, aí ele viajou pelo mundo, e aí ele falou assim, no ano que vem eu vou trabalhar com um cara que vai descobrir a molécula da vida. O pessoal estava brigando se era proteína ou DNA, a molécula da vida, já sabia que era o DNA, e ele queria estar envolvido na descoberta da estrutura do DNA. Aí ele foi trabalhar com um cara, que é o Crick, que era um cara que sabia muito de modelos estruturais, né? Ele trabalhava com informática estrutural, química estrutural, modelos, né? Então, ele trabalhava com modelagem molecular e tudo. Quando vocês têm aula presencial com a Leda, ela leva umas bolinhas, uns pauzinhos para montar moléculas, né? Eles montaram um DNA lá na sala, no laboratório do Watson, eles montaram um DNA. Quando teve o centenário da molécula lá, aos 50 anos, na verdade, deram uma molécula igualzinha para eles de ouro, fizeram uma estrutura de ouro, folhada a ouro, eu acho, e deram para eles de presente, igualzinha aquelas que eles tinham montado. Então, naquela época, um cara que trabalhava com estrutura, ele tinha essas bolinhas, esses pauzinhos. A Lida leva no presencial lá para vocês montarem umas moléculas. E então, hoje em dia não. Hoje em dia a galera tem computadores com placas GPU, daquelas você joga joguinho pra caramba, tal, né? Para poder rodar as moléculas no espaço, na tela, para não ficar travando e tal. Então, na época, eles eram assim. E o Crick era um cara que sabia das distâncias e tudo. Então, o Crick falou assim para o Watson,
essa molécula aqui, se for uma escada, do jeito que a gente está pensando, não tem jeito das duas cadeias estarem subindo. Uma cadeia tem que estar com a ribose para cima, com o oxigênio para cima, né? Aquele oxigêniozinho para cima, e a outra para baixo, né? Da maneira que uma tem que estar indo de 5 linhas para 3 linhas, e outra de 5 linhas para 3 linhas. Não falaram isso, não, mas eles falaram uma tem que estar subindo e outra tem que estar descendo, e elas se parelham e tal, não sei o quê. Então, eles já tinham mais ou menos uma ideia de que era helicoidal e de que as cadeias tinham que fazer mais ou menos isso aqui, mas eles não tinham certeza legal da estrutura. Acontece que numa outra universidade tinha uma moça chamada Rosalind Franklin que estava estudando os cristais que ela tinha conseguido fabricar. E não era um cristal lá muito bom. Então ela não tinha uma foto do cristal tão boa que ela conseguisse reprojetar, né? Porque quando vem o raio-x, ele bate no átomo e ele espalha. Então, se você pegar o espalhamento e voltar para cima, você consegue achar a posição onde o átomo estava, né? Porque bate, espalha, você tenta reconstruir onde é que estava o átomo que fez aquele espalhamento. E aí, esse tipo de figura aqui é de uma figura helicoidal, né? Essa diffração de raio-x no formato de X, assim, é uma hélice que vai passando e distribuindo para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Então, essa moça, ela tinha essa figura aí, mas ela não tinha a proposição da estrutura do DNA. E olha, eu tenho um amigo chamado Igor Polikarpov, russo, que ele já resolveu a estrutura tridimensional de umas mais de 100 proteínas, né? No antigo acelerador de partículas que a gente tinha lá em Campinas, antes da Sirius. A Sirius já está funcionando. Nova fonte de luz de raio-x de alta potência, luz síncrotron que a gente chama, o Sirius já está funcionando lá em Campinas. Mas ele resolveu isso, essas 100 moléculas, no acelerador antigo. E então ele falava assim: Miguel, eu já resolvi 100 estruturas, mas você não consegue resolver elas só com raio-x. Você precisa de um pouco de modelagem molecular. Você precisa, às vezes, tentar colocar uma fórmula de uma molécula numa posição para conseguir resolver a estrutura toda. Então, o Crick era esse cara. O Crick entendia de modelagem molecular. Ele era especialista em estrutura, modelos e tudo mais. A Rosalind Franklin, ela não ia conseguir, com aquele cristal, enxergar o DNA. Ela ia precisar colaborar, mas ela não queria. E aí, o chefe dela ficou sabendo que ele já estava com uma proposta de estrutura, e aí falou com ela: escuta, vamos colaborar com eles? Ela falou: não. Então, sabe o que eles fizeram? Eles roubaram o caderno dela e levaram os dados para o Watson e Crick verem, sem ela saber, né? Então, assim, ela foi roubada. E aí o Crick, na hora que viu isso, falou: ó, é exatamente assim, a estrutura é desse jeito e tal. E ele conseguiu interpretar essa estrutura que está do lado esquerdo aí, entendeu? Então, basicamente, essa é a história resumida de como que ela ficou muito desgostosa, ela morreu e não ganhou prêmio Nobel só para vivos, né? Não chegou a ganhar o prêmio Nobel com os três, né? O chefe dela, o Watson e Crick. Muito bem. Então, essa história da Rosalind Franklin que fez esses cristais aí. Ela estava tentando fazer um cristal um pouco melhor, porque aí ela ia conseguir ver sozinha, né? Mas, assim, estava muito difícil de conseguir um cristal melhor, ela precisava de uma fonte de raio-x melhor também. Então, essa foi a história. Mas uma coisa que eu quero contar para vocês, já mudando um pouco de assunto, é que se a gente consegue ter
pontes de hidrogênio, né, interações de hidrogênio neste plano, né, as bases são planares, estão uma de frente para a outra, né, você consegue ter interações de hidrogênio para o alto aqui, ó. Esse O pode receber uma interação, esse nitrogênio pode receber uma interação, esse H pode doar uma interação lá para cima, esse cara pode fazer uma interação lá para cima, esse cara pode receber uma interação. Então, aqui, as bases, elas estão como degraus de uma escada, e elas estão de lado. E aqui eu estou tentando representar aqui, ó, um doador de ponto de hidrogênio, receptor, doador, né? Então, nesse espaçamento do DNA, aqui a cadeia de ligação do nucleotídeo com outro, os fosfatos estão aqui, né? Ele passa aqui atrás, depois vem aqui, né? Aí vocês podem reparar que essas duas cadeias de fosfato, a vermelha e a azul, né? Elas estão correndo meio que próximas uma das outras, né? Você tem um cara correndo aqui, aí depois tem um outro cara correndo aqui, e vamos supor que a gente tivesse uma cadeia amarela, dá espaço para uma cadeia amarela correr aqui, tá vendo? Eu costumo dizer que o DNA podia ter 3 fitas, né? A terceira fita, na verdade, é representada por um espaço, né? Você pode, por exemplo, pegar a mussarela em trança e comer uma das trancinhas de mussarela. Você vai ter mais ou menos um DNA. Eu tenho aqui atrás uma blusa feita para mim pela professora Mônica. Não sei se a professora Mônica dá aula de laboratório de genética para vocês no próximo período. Essa aqui foi fabricado. Alguém aí sabe fazer tricô? Tricô alguém? Ninguém mais sabe essas coisas no mundo, né? Eu não sei se o Teams é ruim, que eu não consigo me ver, né? Mais ou menos. Isso aqui é uma blusa de tricô e com esse fundo não vai dar para ver, né? A não ser que eu mostre aqui assim. Aqui tá dando mais ou menos para ver. Eu queria colocar mais perto, mas aí o fundo, tem que tirar o fundo. Espera aí, vai demorar aqui que eu tenho que tirar o fundo. Aplicar efeito de fundo. Nenhum. Pronto. Agora eu consigo mostrar a blusa de tricô para vocês aqui assim. Essa blusa de tricô representa um DNA muito bem. Na verdade, a professora Mônica, o que ela fez aqui, ela usou só 2 tipos de pontos, né? Ela usou o ponto tricô e o ponto meia. Então, ela invertia entre tricô e meia. Eu acho que o fundo é meia e as tranças são em tricô. Então, ela fez, na verdade, 3 tranças, né? Só que uma das tranças está passando sempre por trás e ela é feita pelo ponto do fundo aqui, né? Esse mesmo ponto aqui. Então, tem uma terceira trança aqui, só que ela fez desaparecer. Então, aparece uma cadeia de DNA bem legal, tá? Então, basicamente é isso. O DNA tem 3 tranças, mas uma delas fica desaparecida, escondida. E isso cria o que a gente chama de estruturas em fenda, né? Vocês viram só no pequenininho, né? Podia ter mostrado no maior aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Aí vocês vão ver ela inteirinha aqui assim, né? Assim, grandão, né? Aqui está a blusa de DNA, né? Então, assim, como se você tivesse 3 tranças, só que uma delas está misturada com o fundo da blusa. Então, você tem realmente a estrutura parecida com o DNA. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um programa de computador aqui, que... Então... Vocês estão vendo aqui uma estrutura, não estão? Deixa eu colocar ela maior aqui assim, só para vocês verem melhor.
O meu computador diz que vocês estão vendo uma molécula numa janelinha preta. Vocês estão vendo? Eu vou dar um display aqui para colocar... Vou colorir por cadeia. Estou colorindo as cadeias. E vou dar display Space Fill. Vocês estão vendo uma molécula aí que eu estou rodando aqui assim, para vocês verem? Sim. Sim. Ah, estão vendo. Então, vocês estão vendo um DNA lá em cima, né? O verde e vermelho. E aquilo que eu falei para vocês, é como se tivesse espaço para uma terceira cadeia aqui. Esse espaço da terceira cadeia é exatamente o espaço que a proteína vai usar para poder achar as bases lá dentro. Tá vendo esse azul aqui, ó? Né? A gente chama isso aqui de fenda menor e isso aqui de fenda maior, né? Então, como são duas hélices que estão deslocadas, vamos dizer, você pega duas hélices, só que você empurra a vermelha na direção da verde. Então, aqui você tem uma fenda menor e uma fenda maior, né? Então, na fenda maior, você consegue enfiar uma proteína para poder se encaixar. Aqui vocês estão tendo uma proteína azul que ela se associa com a amarela aqui em cima e como se fosse um cavaleiro, só que vamos virar aqui para virar o cavaleiro, né? Então, essa proteína azul e amarela formam o corpo de um cavaleiro. Aqui é o cavalo, aqui tem uma perna se prendendo aqui no cavalo aqui, e a perna azul está prendendo no cavalo, só que mais para trás. Então, é assim que as proteínas reconhecem o DNA e se ligam a ele, utilizando essa fenda maior, né? Nessa fenda menor aqui é meio difícil de se encaixar, mas na fenda maior ele consegue se encaixar. Então, a amarela está vindo para cá e a azul vai estar justamente do outro lado, né? Encaixada aqui assim, tá? Eu tenho uma outra janela que eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, onde eu vou dar um selecionar só a proteína. Pronto. Eu selecionei só a proteína e agora eu posso dar display cartoon. Transformei a proteína em cartoon, onde eu represento as alfa-hélices, assim, né? E então vocês estão vendo aqui que o DNA, então, é essas duas espirais, né? Tendo espaço para um encaixe pequeno aqui, mas um espaço grande aqui, ó. Isso aqui é a fenda maior, então a gente consegue enfiar uma proteína aqui dentro, né? E do outro lado a gente coloca a outra, então, para fazer o reconhecimento. Como é que é feito o reconhecimento? Não sei se vocês lembram, né? Mas na estrutura de uma alfa-hélice, as cadeias laterais, os grupos R, ficam virados para fora. Então, você tem alguns grupos R ali que conseguem fazer ponte de hidrogênio com as bases. Não as pontes que eles estão usando para fazer entre A e T, C e G. Aquelas posições que eu mostrei para vocês que ficam sobrando lá e a gente consegue encaixar. Então, é bastante específico. Só uma proteína que tenha os aminoácidos tal, tal e tal e tal vai conseguir encaixar num DNA onde você tem uma sequência A, T, T, G, entendeu? Então, é assim que a vida acontece. A gente vai precisar de proteínas que reconheçam o DNA. Nós vamos estudar como é que o gene é expresso, e aí eu vou contar mais sobre essas proteínas. Já vou dar um spoiler, essas proteínas são fatores de transcrição, né? Quando elas ligam um pedaço do DNA, essas daqui são proteínas que regulam a divisão celular. Quando essas duas se ligam, na verdade não acontece nada. Depois a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre como que ativa, como que reprime um gene e tal. Mas hoje era mais para mostrar para vocês que as pontes de hidrogênio foram importantes para a gente estudar como que forma as cadeias de DNA. Mas elas são importantes também para a gente entender como que uma proteína reconhece o DNA e se liga nele, tá?
Deixa eu ver se eu consigo selecionar a leucina para mostrar para vocês. Select Leo Color White. Eu estou escrevendo isso numa janela de programa e eu vou dar um Space Fill aqui. Eu selecionei as leucinas e colori de branco. Agora eu vou dar um Display Space Fill. Então aqui eu estou mostrando para vocês as leucinas. As leucinas formam uma interação apolar entre as duas cadeias, né? Formando então a conexão entre as duas cadeias para elas virarem um cavaleiro, né? E vocês estão vendo que tem até uma interação de leucina aqui com um CH3 do DNA aqui, ó. Tá vendo? Olha que coisa interessante. Aquele CH3 ali da timina é apolar, então aqui deve ter uma timina. Muito bem, então vamos voltar lá para a nossa aula. Deixa eu ver, faz tempo que não dou aula no Teams. A gente descompartilha, compartilha aqui. Então, muito bem, chegou a hora de eu perguntar para vocês. Aonde está o RNA? Está em cima ou está embaixo? Essas moléculas aí são polímeros, tá? É um polímero que está deitado e tem outro polímero deitado embaixo. Onde está o RNA? O RNA está em cima ou está embaixo? Está embaixo. Está embaixo porque nos dois linhas, né, que estão aqui, nos dois linhas você tem a ribose aqui, tá vendo? Enquanto que aqui no dois linhas tem a desoxirribose. Olha aqui, linha, 2 linha, H. linha, 2 linha, OH, tá? Então, muito bem. Agora eu pergunto para vocês, esse fosfato azul aqui, ó, esse fosfato azul, de qual nucleotídeo que ele é? Ele é do preto ou ele é do vermelho? Esse fosfato azul é da ribose da desoxirribose preta ou da desoxirribose vermelha? Esse aqui. É do preto. É do preto, porque aqui você tem 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha fosfato, tá? Então, esta aqui é uma unidade do DNA. E esta aqui é uma unidade de um RNA, né? Porque tem o H aqui. Muito bem. Este polímero aqui, ó, ele cresceria, se eu fosse polimerizar ele para ele cresceria de qual lado? Do lado direito ou do lado esquerdo? Vocês estão vendo o meio dele, né? Não estou mostrando as pontas. Mas a ponta que cresce, estaria para o lado direito ou estaria para o lado esquerdo? Aonde que teria uma ponta que poderia crescer o polímero? Lá do lado direito, lá na frente, ou lá do lado esquerdo, lá atrás? No lado direito? No lado direito, porque os 3 linhas OH estão apontando para cá. Lá na ponta, teria um cara assim, sem esse cara aqui, com 3 linhas OH ali exposto, tá? E é aqui que você iria colar um outro nucleotídeo. Então, é isso que eu gosto de mostrar, por isso que eu gosto de mostrar essas estruturas, né? É um pouco de decoreba, mas ela permite que você consiga entender o 5 linha para o 3 linha, né? O 3 linha está lá do lado de lá. Muito bem, senhoras e senhores. Então, agora a gente vai começar a entrar esse aqui é do Facebook, mas é tão velho que vocês não viram esse daqui, né? Gata, me chama de polimerase e deixa eu dar sentido à sua vida. 5 linha para 3 linha, né? Asminapira na replicação do DNA. No máximo, vocês devem lembrar de asminapira nas bases nitrogenadas, que falava assim, eu não sou adenina, mas estou ligado em timina. Asminapira nas bases do DNA. Vocês não eram nascidos, não, né? Quando tinha esse meme? Alguém já viu esse? Asminapira nas bases do DNA? Eu vi nossa última aula. Na minha eu já tinha visto, assim, quando eu era menorzinho. Não, assim, mas teve. É que aí eu botei aí e tal, e depois veio esse. Aí, assim, eu não cheguei a ter tempo de copiar o asminapira nas bases,
mas faz um tempo. Senhoras e senhores, quando Watson e Crick descobriram a estrutura do DNA, foi feito um simpósio. Assim, tinha 50 pessoas, vai. Chamaram as pessoas mais influentes da genética molecular daquele tempo. Fizeram uma reunião em Cold Spring Harbor. Eu cheguei aí a Cold Spring Harbor num evento lá. Como que eu vou falar? Cold Spring Harbor era uma fazenda, mais ou menos como a FUNED, mas tem mais cara de fazenda. Os prédios de fazenda, né? Tem algumas casinhas que uma galera podia ficar lá hospedada, um auditório, um restaurante, uma linda baía, né? É bem frio, geralmente eles fazem esses eventos no frio, mas assim, tem o mar, uma linda vista para o mar. O Watson era diretor de lá, quando eu fui ele estava lá, ainda não estava gaga, e estava lá. E então, lá nesse auditório, reuniram 50 super cientistas e o trabalho deles foi apresentado lá e foi aprovado lá ao vivo. Foi feita uma revisão, uma discussão e uma revisão do trabalho científico deles ao vivo. Não foi, eles não escreveram o manuscrito e mandaram para a revista e a revista entregou para pessoas lerem, não, foi ao vivo a revisão e eles explicaram isso lá e publicaram o manuscrito. O trabalho foi publicado na revista Nature, que é a revista mais importante que tem, e aí o trabalho todo sobre a estrutura do DNA, mas a parte mais legal é a última frase. Eles inventaram o pareamento de Watson e Crick, né? Claro, acontecer com G, Aguinaldo Timóteo e Gal Costa foram eles que postularam. Esse pareamento específico, ele dá origem à estrutura no formato de degraus, de uma hélice e tal, uma escada com degrau, mas eles escrevem assim: o pareamento específico que nós postulamos, A com T e C com G, imediatamente sugere um possível mecanismo de cópia do material genético, né? Então, eles imaginavam que as duas cadeias iam se separar, a cadeia Watson ia, de algum jeito, sintetizar a Crick, e a cadeia Crick sintetizar a Watson. Então, como o DNA era a molécula da vida, né? Essa frase aí é a frase que mais dá importância ao paper e joga o trabalho para frente, né? Para acabar explicando muito mais coisas sobre a vida, né? Então, essa frase é a frase final e remete, então, à possibilidade de que eles tinham encontrado a molécula replicadora, né? O modelo deles, como coloca as bases para dentro da estrutura, formando esses pares específicos, né? Sugere que exista um mecanismo fácil de passagem de informação. Então, assim, a descoberta da estrutura, ela foi muito mais profícua. Ela acabou propondo como que o DNA era a molécula da vida, né? Assim, a estrutura explica isso, entendeu? Então, essa frase aí é a frase mais importante do trabalho, que explicaria por que o DNA é a molécula da vida. Então, não é um trabalho só da estrutura do DNA, como é que o DNA é, mas, assim, postulando como que ele é a molécula da vida, entendeu? Então, assim, é um trabalho realmente maravilhoso. Muito bem. Eu acho que esse aqui é um dos últimos slides dessa parte, porque depois a gente fala sobre isso mais na próxima aula. Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que é feita essa síntese. Vocês já viram a estrutura do polímero e vocês viram, meio que sem querer, a estrutura do precursor. Esse cara aqui é um precursor, ó. Esse cara vai entrar no DNA, né? E ele tem um pareamento de uma base com uma base aqui, né?
E aí é uma desoxirribose, ó, tá aqui, e ele tem 3 fosfatos. A gente chama o primeiro de alfa, o segundo de beta e o terceiro de gama. Então, o que vai acontecer é que aqui vamos dizer que tem uma cadeia vindo lá do teto, né? Com o 3' OH aqui disponível. Então, basicamente, o que vai acontecer é um pareamento de Watson e Crick aqui, posicionando esse fosfato bem aqui, né? E aí vai ter essa reação do fosfato com a hidroxila. E aí esse cara vai reagir, vai ficar apenas o alfa na estrutura do DNA, que está aqui, né? Vai ficar assim, aí depois vai vir outro cara, vai atacar aqui, assim vai crescendo para cá. Então, 2 caras saem. Esses 2 caras, eles são chamados de, aqui, né? Eles são chamados de pirofosfato. Quando você tem um fosfato ligado no outro, a gente chama isso de pirofosfato. E o pirofosfato, logo em seguida, ele é degradado, hidrolisado para 2 fosfatos separados. Por quê? Quando você faz essa reação, a saída do beta e do gama dá energia para essa ligação acontecer. Tá? Você não precisa de ATP, a gente vai estudar PCR, como é que faz diagnóstico de coronavírus com PCR, a gente vai ver que você não coloca ATP na reação, não precisa. Uma reação em tubo de ensaio não necessita de ATP, beleza? Então você vai fazer uma reação sem dar energia. Então a reação é dada pela saída do pirofosfato. Só que se o pirofosfato continuasse ali na vizinhança, você poderia talvez reverter essa reação, né? Porque esse produto aqui, que é o DNA polimerizado, ele conseguiria reverter com a entrada do pirofosfato. Então, ocorre uma hidrólise do pirofosfato em 2 fosfatos inorgânicos para você não poder reverter mais, né? Então, essa hidrólise aqui de pirofosfato em 2 fosfatos ajuda você a dar sentido na polimerização. Você não consegue reverter. Na próxima aula eu falo mais sobre esse slide, e conta a história do tijolinho, da síntese do DNA, e vou contar uma história também para vocês de como que as enzimas funcionam. Se vocês verem o filme, vai perder a graça, mas juro que eu encontro uma música do Metallica para colocar, para ficar pelo menos diferente, mais divertido, tá? Então, eu vou terminando por aqui hoje, dando uma aula sobre a estrutura do DNA e já avançando, então, no conceito da replicação do DNA, beleza? Certo? Beleza, professor. Beleza, então eu vou parar minha gravação por aqui hoje.